Halran é um cara que de repente é contratado por um deus aleatório para proteger o universo. Até que ele encontra um lobo invencível, que maximiza seus status, dando a ele poderes de classificação SS. Mas nossa história não começa assim. Ren é um órfão que perdeu os pais em um acidente de carro. Ele gastou todo o dinheiro deixado pelos seus pais na sua mensalidade e bilhetes de loteria, apesar de conseguir terminar a faculdade como o melhor aluno. Ele ainda tem alguns problemas. Ele está desempregado, não faz nada além de dormir no parque, não tem dinheiro, mas ainda espera ficar rico aleatoriamente e casar com uma garota bonita. Assim como a maioria dos homens na Terra, ele finalmente coloca suas 2 células cerebrais para trabalhar e decide alugar alguns dos quartos na casa que seus pais o deixaram. Por sorte, uma gata chamada Lily está procurando um lugar SUS barato para morar. Enquanto caminhavam para casa, Ren percebe alguns morcegos estranhos se aproximando deles. De repente, Lily se transforma em um lobisomem e nosso menino começa a surtar, achando que está vivendo um pesadelo. Outra mulher desconhecida começa a lutar com Lily, até que ela pule e fique no ar. Ren observa a garota desconhecida espalhar algumas asas loucas de morcego, e ele começa a se perguntar que tipo de trama esse pesadelo louco tem. O vampiro se aproxima rapidamente e pede que ele corra para salvar sua vida. Esqueça o alho ou a água benta. Lily simplesmente lança um tijolo. Funciona e ela volta ao normal. Eles conseguiram chegar à casa. Dorme e repete a luta, porque desta vez, a vampira invade a casa dele. Ela o avisa para fugir de Lily, confundindo que ele foi sequestrado por ela. Os dois lutam novamente, então ele intervém antes que mais danos sejam feitos à sua casa. A vampira se apresenta como Vivian e diz que não pode mais viver em um cemitério abandonado e quer alugar o seu lugar. E como Ren precisa do dinheiro, ele simplesmente aceita. Apesar, ele recebe uma ligação de um número desconhecido, dizendo que será entrevistado para um trabalho. Ele chega ao local e olha para cima para ver um portal flutuante para outra dimensão para a qual é transportado. Lá ele encontra seu chamador desconhecido, Raven. Ela explica que é uma das deusas que supervisionam e mantém a paz em diferentes universos. Ela explica que ele trabalhará para uma empresa chamada Space, e sua tarefa é proteger espécies misteriosas como Lily e Vivian, que estão sendo alvo do Caçador de Demônios, uma organização destinada a destruir todas as raças em todo o universo. O trabalho é garantir que seus inquilinos estejam seguros e felizes. Se ele recusar o papel, suas memórias serão apagadas e seus inquilinos desaparecerão. Mas, como o trabalho paga 20 mil por mês, ele simplesmente diz sim. Ele volta para casa e adormece, entrando em um mundo de sonhos. Lá, ele é atacado por uma alcateia de lobos, mas consegue retornar e acordar com a ajuda de Lily. Ele acha que foi um simples pesadelo, mas percebe que está segurando o pelo de lobo em sua mão, o que aumenta suas habilidades físicas. Ele é forçado a retornar ao escritório, e Raven diz a ele que vai enviá-lo em uma missão para a Europa. Mas primeiro, ele deve obter algum poder para lutar contra os caçadores de demônios. E então, ela mostra a ele um caixão e o tranca dentro dele. O caixão começa a girar como um louco, sendo atingido por trovões, até que ele desmaia. Ele acorda novamente no mundo dos sonhos, e é informado pelo terminal de dados que se ele morrer em seus sonhos, ele morrerá na vida real. A matilha de lobos o cerca novamente. Quando um deles tenta atacá-lo, seu braço forma um escudo de armadura que o protege imediatamente de sua mordida. Um lobo falante o ataca e tenta morder, mas suas presas quebram. Ren então consegue domar o lobo para levá-lo ao humano mais próximo. O lobo leva-o a uma cabana abandonada, onde ele encontra um pedaço de metal com uma tipografia familiar escrita nele. Quando ele toca, um roxo ao seu redor. Halran retorna à realidade, e Raven atribui sua missão: ir para a Europa com Vivian e Lily para conseguir seu novo inquilino. O grupo consegue chegar com segurança à área cercada por pessoas que eles acreditam ser caçadas por demônios. Caçadores. Eles conseguem entrar na igreja e encontram uma mensagem misteriosa gravada na pedra. Lily puxa uma das telhas e eles descobrem uma passagem secreta subterrânea. O terminal anuncia que eles encontraram com sucesso a localização do inquilino e o grupo rapidamente vai para o subsolo. O grupo percorre nervosamente o caminho escuro do túnel. Lily percebe letras escritas na parede. Vivian diz que a letra runa suprime o mal e é usada pelos caçadores de demônios. Uma vez que o selo é retirado, o mal será despertado. Ela toca na parede e ela começa a tremer. Flechas começam a disparar de cima. Halran ativa seu escudo enquanto eles fogem disso. Eles fogem e encontram armadilha após armadilha. Enquanto descansam, são cercados pelos fantasmas dos soldados. Enquanto fogem deles, Lily consegue pegar uma das espadas antes de entrar em outra sala. Vivian lê o que foi escrito na lâmina e diz que os fantasmas não estão presos no subsolo, mas guardando a pedra mágica acima usada para invocar demônios. O lugar começa a tremer e eles se encontram cercados novamente por numerosos fantasmas de soldados. O teto
teto explode e Ren usa seu escudo para protegê-los. Todos olham pra cima e vem Nagong, um caçador de demônios, eles colocam a frente deles e diz Nagong, atirando nos soldados fantasmas de cima e começa a voar. Até que ele percebe que não pode realmente voar e abraça o chão. Ele se levanta e luta contra os fantasmas, mas ele está tão fraco que Lily lança uma pedra nele, derrubando-o. Ele sai. Vivian tenta acabar com os fantasmas com seu poder, mas a pedra mágica absorve e convoca um demônio enorme. O demônio destrói facilmente o escudo de Ren e o sequestra junto com o caçador de demônios. O demônio tenta voar para longe, mas Lily o persegue e se potencializa, convocando uma lua vermelha para destruir o demônio. Mas, de repente, o demônio começa a chamar Ren de seu senhorio. Depois de confirmar, o demônio se apresenta como seu machado e se transforma em sua forma humana. Vivian entrega a Halhen um pedaço de metal com uma escrita estranha. Ele percebe ser idêntico à placa que encontrou na dimensão dos sonhos. Ele pede para ela tentar ler as letras, e ela diz que o metal deve ser usado para um ritual sacrificial. Ela não consegue entender. Raven então dá a Ren uma nova missão para conseguir um novo inquilino. Mas ele tem que encontrá-la em outro planeta antes que os caçadores de demônios a encontrem. Ela designa Wayu, uma sereia, para ajudá-lo, já que o planeta é principalmente coberto pelo oceano. Além disso, ela também se tornará inquilina dele. Renyu e Yusak são teleportados e embarcam numa nave espacial para alcançar o destino deles. Ao se aproximarem do planeta, a aeronave é danificada, fazendo-os cair no oceano. Devido ao impacto, Ren cai na água e se afoga até perder a consciência. Ele acorda repentinamente na dimensão dos sonhos. Ren acorda, mas percebe que está na dimensão dos sonhos. O terminal informa a ele que o Wayu o salva no mundo real, e é por causa de sua instabilidade, devido ao afogamento, que o teletransporta de volta para a dimensão. Lá, ele encontra seu lobo domesticado, e pergunta se ele sabe sobre as placas de metal. O lobo explica que é uma linguagem de ritual de invocação do Senhor Demônio, há muito esquecida, que ele aprendeu de um humano. O lobo tenta entrar em detalhes, mas Ren é subitamente teletransportado de volta à realidade. Wayu se transforma em uma sereia e Ren é jogado na água. Eles mergulham para investigar o naufrágio e ela cria uma barreira ao redor dele, mas não há ninguém dentro. Ren acha que os caçadores de demônios já pegaram um novo inquilino, mas Raven revela que é o ovo com que o Wayu está brincando. Raven traz o grupo e explica que o ovo pertence à sereia mais poderosa do universo, e é o último de sua espécie. Apesar das preocupações da Ren, ela assegura que a eclosão ficará bem, desde que não a fervam. Caso contrário, se transformará em um mundo demônio, mal que destruirá todo o universo. Ren retorna e encontra sua casa numa total bagunça. Lily tem se comportado de maneira estranha e agressiva. Ela os ataca em sua forma de lobisomem, mas Ren rapidamente os protege dela. Ren a leva para Raven, que bate em sua testa, deixando-a inconsciente. Raven explica que é um efeito colateral de seu atual processo de evolução. Lily se tornará mais poderosa e ganhará uma nova habilidade. Antes disso, ela deve passar pela reversão e temporariamente assumir a aparência de uma mulher. Lobo. Lily volta ao normal, mas Raven diz a ele que ela precisa terminar o processo ou ela vai enlouquecer e morrer, já que precisa acontecer durante a lua cheia. Ren decide acampar com seus inquilinos, mas adormece. Ele acorda ao som de uivos e percebe que algo está errado. Ele corre para fora, vendo Lily se perdendo novamente. Depois de um tempo, o grupo a vê se transformar em um husky adorável, porém enorme. Ren caminha em direção a ela, embora não saiba o que pode acontecer. Para seu alívio, ela o lambe e pede para ele acariciá-la como um cachorro comum. Vivian alimenta-a com um comprimido para dormir para acalmá-la, mas isso a torna mais agressiva, e ela corre para atacar uma cidade próxima. Vivian voa, corre e persegue Lily. Seu machado salta à frente dela, mas ela o joga para longe sem esforço. Vivian usa a sua magia para a aprisionar numa jaula. Ren cavalga nas costas da Lily. No entanto, ele não consegue acalmá-la também. De repente, eles ouvem uma voz a cantar, a acalmando imediatamente. Lily adormece e transforma-se na sua forma de loba. Ren cuida dela depois de voltar para casa. Mas de repente alguém o ataca e o deixa inconsciente. Ren acorda e não encontra Lily por perto. Eles conseguem rastrear a localização de Lily quando o morcego de Vivian retorna. Eles rapidamente se dirigem a uma fábrica de aço vizinha, onde vem uma névoa negra saindo de um dos prédios. Vivian sugere que Ren se infiltre, já que ele deve ser imune à magia. Ela acredita que ele pode anular qualquer magia, então vale a pena tentar. Ele a pede para voar até o andar de cima, mas a magia os ataca por trás. Por sorte, ela desvia. Um lobisomem chamado Yaon aparece na frente delas, quem Ren acredita ser o sequestrador de Lily. Vivian diz a Ren para procurar Lily enquanto ela distrai o lobisomem. Enquanto procura, ele encontra outro lobisomem chamado Casa. Casa o atinge, mas ele consegue desviar dos ataques com seu escudo. Ren começa a fugir, pois duvida de suas habilidades contra demônios. Mas Terminal lembra-lhe que foi abençoado pelos deuses. Casa o pega de surpresa, segura-o pelo pescoço e o atira pelo quarto. Quando Koza está prestes a atacá-lo, ele desvia pulando alto e consegue se infiltrar no quarto de Lily. Ele lidera o caminho para fora, mas Casa confronta-os novamente.
Ele pergunta por que ele a sequestrou, mas Casa diz que ela é sua companheira. Ele também acrescenta que Vivian a lavou cerebralmente, certo? A tempo, Vivian chega com um grito ferido. Casa se prepara para lutar contra ela, mas Yaon o impede. Ren explica toda a situação. Tassa menciona a profecia da sereia, o renascimento do Senhor dos Demônios, que fará todos os demônios recuperarem sua força. Finalmente, os caçadores de demônios aparecem e os cercam, mirando suas bestas. Os caçadores de demônios atiram suas bestas, mas Ren usa seu escudo para bloquear. Vivian e Lily lutam enquanto fogem. Elas conseguem escapar depois que Ren lança Terminal para o ar, onde ele emite uma luz cegante. No entanto, eles ainda se encontram encurralados do lado de fora, e um dos caçadores de demônios ataca Ren enquanto questiona sua identidade. Ela duvida que ele seja um humano comum por causa de sua força e velocidade. Quando ela está prestes a atirar nele, ele usa Terminal como um isca e ataca o caçador por trás. Ela consegue acompanhar seus movimentos e os ataques continuam. Chase está atrás dela, mas ela continua se teleportando. Finalmente, ele a pega de surpresa e a soca enquanto ela está no ar. Ren cai no chão e Lily segue logo depois, assim como os caçadores de demônios estão se preparando para executar Yala, pois ele é impotente para impedi-los. Ela tira proveito das forças que adquiriu através da evolução. As mãos dela emitem flares vermelhos e azuis, que se combinam para formar um ciclone de fogo e gelo. O grupo escapa e se esconde na floresta, onde Yazaki e Wayu eventualmente se juntam a eles. Ao mesmo tempo, Wai utiliza seus poderes de cura para restaurar a saúde de Yowon. Os caçadores de demônios os localizam novamente, mas Isaacs tenta negociar. No entanto, o líder recusa e ainda os ataca. Como ele é teimoso, Isaacs não tem escolha a não ser nocauteá-lo. Logo após Casa e Yaon partirem, o caçador de demônios que Ren lutou anteriormente aparece e faz Wayu de refém. Stitch. Ela pede para soltar seu companheiro em troca de libertar Will Yu. Entra em pânico, mas de repente eles ouvem uma voz vindo de cima. Dangong aparece e convence o caçador de demônios a entregar Wayu a ele, depois de dizer que a colocará em julgamento. O caçador de demônios sai com seus companheiros, e todos descobrem que Wayu é irmã de Nangong. Enquanto come, Hao-Ren conta-lhes que vai investigar a profecia na dimensão dos sonhos. Lily pergunta se ela pode ir com ele, e depois dele, concorda. Vivian também pede para ir. Hao-Ren também cede à insistência de Yu-Zex, e Wai-Yuan decide levá-los junto. Um pouco mais tarde, ele se lembra de apresentar o novo inquilino, o ovo que trouxeram de outros planetas. Ele procura e encontra Lily, que estava com fome, fervendo o ovo. Todo mundo começa a entrar em pânico, pois ferver o ovo libertaria o Senhor Demônio. Naquele momento, o ovo começa a rachar.